Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Alexandre Ciuf, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Suprabá, povo! Pois bem, o meu nome é Yuri Brawley, eu sou lá do MongeCast
podcast de entrevistas, bem legal, recomendo, apesar de estar meio parado, mas daqui a pouco volto. Mas o assunto não é esse, obviamente, né? É futebol. Tivemos uma semana cheia, então o que não falta é emoção aqui. Gente, começando pela Champions. A Champions. Assim, vamos dar um pré pra daí falar durante as semifinais. Ou melhor, da volta das semifinais. A ida tinha sido 3-0 pro Barcelona lá no Camp Nou, né? E na outra semifinal, o Ajax 1-0 no Tottenham, lá no Tottenham Stadium, né? Que eles botaram esse nome porque querem vender name rights, whatever. Enfim. Aí, volta. Era esperado, né? Que a final lá no Metropolitano de Madrid fosse Barcelona e Ajax, né? Pela combinação dos resultados e tudo mais. Eu acho que semana passada eu tava dando esse diagnóstico, né? Muito provavelmente vai ser a final e bababá, blá 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 blá. Ok. Só que o futebol tem dessas, né? Muitas vezes você espera que aconteça alguma coisa no futebol e daí o teu time tá ganhando por 3-0, termina 5-4 pro outro time. Não sei se o áudio do Fabiano vai entrar agora, vai entrar antes ou depois do meu, mas ele vai falar da Série A, então eu me eximo de falar desse jogo, graças a Deus. Mas assim... desculpa, eu precisava desabafar. Mas, falando da Champions, o futebol tem dessas. Às vezes tá tudo bem pra um time e fica mal. E às vezes tá tudo mal pra um time e fica bem. E foi o que aconteceu nas semifinais. Porque, primeiro, o Liverpool ganhou de 4-0 do Barcelona. Sem o Salah e sem o Firmino. Então, assim, 2 gols de Origi, que é um cara que fez 4 gols esse ano, contando esses 2 no Barça. Nessa temporada, melhor dizendo, né? Que temporada é de agosto até maio, por assim dizer. Então, assim... E daí ele fez 2 gols e o Liverpool elimina o Barcelona. E daí, quando você menos espera, tá lá o time reunido, com comissão técnica, cantando e o Never Walk Alone na frente da torcida e time cantando junto, gente. Coisa linda. E para acabar também com esses diagnósticos que a gente espera que o futebol seja aquela coisa previsível e tudo mais, o Tottenham enfia 3-2 no Ajax. 3-2 no Ajax. Por causa disso, por causa do gol fora de casa, o Tottenham passa para a final, vai enfrentar o Liverpool. E o que é mais imprevisível, que nem eu falei, né? O Liverpool ganhou graças a 2 gols de Origi, no holandês. E que por sinal só jogou porque o Salah e o Firmino estavam lesionados. O Tottenham ganha com 3 gols do Lucas Moura, que gente, desde que ele saiu do São Paulo ele está sendo extremamente injustiçado na Europa. Eu sei que vai ter gente falando de mim agora, agora falando é fácil, mas não, gente. Porra, o cara vai pro PSG, ele não joga mal, Só que daí ele tem que sair do time, porque ele foi reserva do Ibrahimovic. Ok, Ibrahimovic, tal. Apesar de já estar meio velhinho, né? Mas Ibrahimovic. E daí ele acabou não conseguindo espaço, né? E daí ele teve que sair porque o Neymar chegou e daí pulverizou as chances dele ter alguma chance de ser titular. Foi pro Tottenham, chegou em meio de temporada, inclusive. Daí, chegando lá, não tinha espaço para ele também, porque o som tava
sei lá, tava jogando um demônio. E o Harry Kane pra ajudar o Harry Kane, né? Então, e nisso o Lucas Moura, tipo, tava ali se enfiando. Tipo, quando tem um joguinho, me enfio aqui. O joguinho, me enfio aqui. Pra ajudar o Son, ele teve que participar dos jogos asiáticos, olímpicos, como se fossem olímpicos, né? O equivalente às Olimpíadas dos Jogos Asiáticos. Porque se ele não ganhasse essa medalha de ouro, ele ia ter que servir o exército militar lá na Coreia, tem essas regras e bababá. Então, daí ganhou, né? Só que enquanto isso, o Lucas estava minerando a sua vaga. Ele foi eleito o melhor jogador do mês, né, da Premier League uma vez. E agora ele se consagra, faz 3 gols no Ajax, leva o Tottenham para a próxima fase, para a final, contra o Liverpool lá no Metropolitano de Madrid. Gente, vai ser um jogaço. O Liverpool, ele vai ter que se dividir, vai ter que, aliás, se dividir não, porque na final já não vai estar acontecendo isso, mas agora nessa rodada ele vai disputar essa última rodada com chances de título. Tá 1 ponto entre ele e o Manchester City. Se o Liverpool não for campeão, ele pode ser o primeiro campeão, o primeiro vice-campeão com uma derrota. Então, digamos assim, o Liverpool ganha e o Manchester City também. Vai acontecer isso, o Liverpool empatar, whatever. Mas de qualquer jeito, o vice-campeão da Premier League vai ser o primeiro vice-campeão com mais de 90 pontos na história. Então, gente, é aquilo, tá ponto a ponto, 2 times fantásticos. Ok, acabou o momento Europa, né? Vamos agora voltar aqui pro Brasil e tal. Brasil e tal. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Foi sorteado na última quinta-feira as oitavas de finais do torneio. Então vamos lá. Internacional e Paysandu, um dos confrontos sorteados, também conhecido como confronto da Mala Preta. Quem conhece minimamente de futebol gaúcho e paraense tem alguma lembrança disso a respeito de 2002? Então, se virem aí. Gente, quando eu estiver falando assim, Internacional e Paysandu, entendam que o segundo time que eu estiver falando vai decidir em casa, conforme o sorteio, né? Então o Paysandu vai decidir no Pará o confronto. Corinthians e Flamengo, o confronto das 2 maiores torcidas do Brasil, vai ser o confronto mais esperado da Copa do Brasil. Acabaram indo, né, porque o Corinthians não foi para a Libertadores, o Flamengo sim, então o pote 1 é só com quem foi da Libertadores. Com quem é da Libertadores, melhor dizendo. Atlético Mineiro e Santos. Atlético Mineiro já tá ali só esperando para ver quando. Esperando essa última rodada para ver se tem chance de ir para a Sul-Americana, porque para a Libertadores não tem mais chances. Juventude e Grêmio, clássico regional. Um classiquinho aí. Sampaio Correia e Palmeiras. Esse confronto vai ser o mais ninguém, né? Todo mundo tá esperando que o Palmeiras passe. Se bem, né, que conforme que eu falei lá da Champions, vai saber. Fortaleza e Atlético, o Atlético Paranaense. Fluminense e Cruzeiro. E o último confronto é São Paulo e Bahia. Feito isso, agora vamos falar dos campeonatos regionais. Nacionais. Série D, esse eu obviamente não vou falar dos 32 jogos, só trago uma curiosidade de lá. Que, né, teve a estreia da Série D e tal. E daí teve o jogo Maringá e Avenida. Confronto do grupo A, 16, acabou 2-2 por sinal. Só que o detalhe disso daqui é que o jogo ele ficou 2h30 atrasado. E daí vocês pensam, porque acabou a iluminação, algum time faltou, alguma coisa assim? E não, o juiz faltou.
Assim, o que aconteceu foi o seguinte, o juiz estava pensando que o jogo era no dia seguinte. Só que não, né? Era no sábado. Então, o trio de arbitragem teve que pegar o avião correndo, ir correndo lá para Maringá e daí começar o jogo com 2h30 de atraso. Coisas que só acontecem nessa série D, Cs e afins de meu Deus. Coisa linda. Bom, agora indo para a série C, no grupo A, Globo 2-0 no Confiança. Lembrando que o grupo A é o Nordeste e o grupo B é todo mundo que não é Nordeste. Norte, Centro-Oeste, Sudeste e afins. Aliás, eu falei que não tinha ninguém do Centro-Oeste, tem o Luverdense do Mato Grosso. Mas, vida que segue. Vamos lá, grupo A. Globo 2-0 no Confiança. Sampaio Corrêa 1-1 com o Botafogo da Paraíba. Náutico 4-2 no Imperatriz. 13 0-0 com a ABC. Operário 3. Operário do Ceará 3. Santa Cruz 0. Com isso, Ferroviário, Sampaio Corrêa e ABC tem 4 pontos. Náutico, Imperatriz e Globo tem 3 pontos. Botafogo da Paraíba e 13, também da Paraíba, 2 pontos. Santa Cruz na zona de rebaixamento, tá com 2 rodadas, mas na zona, 1 ponto. E Confiança 0. No grupo B, São José do Rio Grande do Sul 2-0 no Luverdense. Juventude 1-1 com o Remo. Boa Esporte 1-1 com Volta Redonda. Atlético Acreano 1-1 com Ipiranga. O povo do grupo gostou desse placar, hein? E Paysandu 1-0 com o Tombense. Com 2 rodadas a gente tem uma coisa um pouquinho curiosa. Paysandu 6, Volta Redonda, São José e Remo 4, Juventude 2. E aí tem 5 times com 1 ponto, que é Boa Esporte, Tombense, Ipiranga, Luverdense e Atlético Acreano. Ninguém tem 0. Então, vida que segue, vamos falar da Série B. Série B, o elevador direto para a Série A, né? Até porque não tem outro elevador que vá para a Série A, só tem a Série B mesmo. Se bem que STJD tá aí para isso, né? Vai que um dia aconteça. Mas, vai, né? Que um dia, não, a Portuguesa estava certa, bota eles direto na Série A. Daí é o time que se vire para achar jogador para a Série A. Enfim, acho que isso não vai acontecer. Se bem que em Portugal aconteceu, né? Acho que é o Gil Vicente que ele tinha sido rebaixado porque alguma suspeita de corrupção, coisa assim, do time. Aí, 13 anos depois, eles provaram a inocência. O time tava para ir para as ligas regionais lá de Portugal e daí agora vai disputar a primeira divisão portuguesa. Engraçada a história. Mas o assunto não é Portugal, é a Série B do Brasil. Então, assim, América Mineiro 0, Botafogo de São Paulo 1, Oeste 2, Guarani 0, lembrando que é a segunda rodada. Ponte Preta 1-1 com Criciúma, Londrina 1-0 com o Brasil de Pelotas, Atlético de Goiás 1-1 com o Coritiba, Figueirense 2-2 com o São Bento, Vitória 2-1 no Vila Nova, Paraná 1-0 no CRB, Cuiabá 2-1 no Operário aqui do Paraná, Bragantino 1-1 com o Sport. Bragantino, lembrando, é Bragantino, Red Bull Brasil, bababá, fez promoção para atrair, né, o público, que é o Red Bull. Ele tá fazendo tudo uma promoção para firmar a marca lá em Bragança Paulista. E olha, o público tá respondendo. Já gostaram da ideia de Bragança Paulista. Aliás, aproveitando, já que eu não vou falar da Série A, aproveitar e falar aqui. Gente, o CSA está prestes a ser adquirido por um time, aliás, por uma empresa chinesa. Estão prometendo o mundo para o CSA. Parece que boa parte das coisas eles vão conseguir cumprir, caso o negócio concretize. Uma delas vai ser aquelas coisas, reformar CT, uma arena para 40 mil pessoas, tudo aquilo lá. Então, assim, essa é a história de empresa investir em time, tá vindo com força, gente. Então, se preparem.
Se tudo der certo, né? CSA ou ele vai cair para depois subir, muito provavelmente, ou vai se manter lá e vai começar a ganhar dinheiro. Então, assim, se um dia tiver Bragantino e CSA, pode ser na Série A, pode ser na Série B, sei lá, esses dois times vão estar bem mais fortes do que eles representam hoje. Mas ok, enquanto isso a gente fica fazendo aqui previsão à toa. Ok, continuando na Série B, né? Classificação, Botafogo de São Paulo, Cuiabá e Londrina tem 6 pontos. É meio, digamos assim, cedo para falar qualquer coisa, né? Mas querendo ou não, o Londrina ele sempre fica ali na metade de cima da tabela. Ano passado ficou por 2 rodadas de subir, né? Londrina é o eterno quase da Série B. Tipo, Londrina tá sempre ali, 5º, 6º, 7º, nunca sobe. E o Botafogo de São Paulo foi o primeiro time a fazer 6 pontos, né? Até porque jogou na terça. E o Cuiabá tá ali, né? Surpreendeu. Bom, o Cuiabá também é um time bem recente. Ele tem tudo um projeto, parece que tá bem estruturado lá no Mato Grosso, mas também não dá pra falar muita coisa, né? Digamos que é a primeira vez que um time de Mato Grosso usa na Série B o estádio da Arena Pantanal, então, querendo ou não, pelo menos o estádio está sendo usado para alguma coisa, né, depois da Copa. Além, claro, dos jogos de futebol americano, que lá é forte. Ok, continuando. Atlético de Goiás, Coritiba, Oeste, Paraná e Bragantino tem 4. Operário e Vitória tem 3. Figueirense Sport tem 2. A turma do 1, que é Vila Nova, Criciúma, São Bento, Ponte Preta e Guarani. E com 0, olha só. Aliás, não, que eu andei anotando coisa errada. O CRB e o América. Então, assim, gente, da Série B, tipo, tá aquela coisa. Tipo, CRB ele é eterno B, tipo... difícil ver ele fora da Série B. E o América Mineiro surpreende, né? Porque o América Mineiro, quando tá caindo da pra B, tá subindo da B pra A. Então talvez isso acabe esse ano. E para terminar, a notícia de hoje vem lá do Vasco. E agora eu posso falar Vasco, assim, porque vai ter um projeto lá. E o projeto é Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo, sabe Deus onde que se enfiou. Tem empresa dele patrocinando o Asa de Arapiraca. E o Luxemburgo foi contratado pelo Vasco. O Vasco tá mal das pernas, tá precisando, pelo amor de Deus, de um treinador decente. Eu não sei se o Luxemburgo vai ficar, né? Eu não sei se o Vasco vai se irritar com o Luxemburgo ou o Luxemburgo vai se irritar com o Vasco. Mas boa sorte para os dois nessa mistureba aí. Às vezes eu tenho dó do Vasco. Só às vezes. É que o time merece também, né? Vamos falar o que é verdade. Então um abraço aí pro Pensador Louco. E vamos chegando por aqui. Dessa vez tem 19 minutos de áudio, então eu não cheguei em 20. Então espero que tenham gostado. Até a semana que vem. E um abraço do monge. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá.
Olá Brasil, alô, alô internet. Você está ouvindo NetoCast. Eu sou Fabiano Cris, aqui diretamente do Rio de Janeiro e vim trazer para você um resumo do que aconteceu neste final de semana em mais uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, dia 14, o Vasco recebeu o Corinthians, mas não foi no Maraca. A partida aconteceu na Arena Amazonas, em Manaus. O gigante da colina não anda muito bem das pernas no Brasileiro. Perdeu as 2 primeiras partidas e empatou essa partida com o Corinthians. O clube continua sem técnico e só somou 1 pontinho no campeonato. Tá difícil demais a situação do time da colina, né? Já o Corinthians vinha em vitória na segunda rodada contra a Chapecoense. Por isso o técnico Fábio Carelli decidiu manter a mesma equipe e o mesmo esquema tático, mas não pôde contar com os jogadores Daniel Avelar e Júnior Urso. O jogo não teve muitas oportunidades de gol e, embora tenha criado mais chances que o Corinthians, o Vasco não conseguiu garantir a vitória. Destaque para o goleiro Cássio, que salvou o Corinthians em diversas oportunidades. Matheus Vital abriu pelo Corinthians, lembrando que o meia Matheus Vital é cria do Vasco. Será que é a lei do ex que também está batendo na porta do Vasco? O Vasco empatou com um gol de pênalti do atacante Max Lopes no segundo tempo. E assim, o Vasco segue na zona de rebaixamento e, lamentavelmente, entristecendo seus torcedores e os deixando com uma lanterninha na mão. A partida entre o Palmeiras e o Inter foi daquelas bem tensas. Pouco futebol, muita confusão e, claro, polêmica fora do campo. Aos 13 minutos, Dudu cobrou escanteio e, de cabeça, o eficiente Davidson marcou para o Palmeiras o único golzinho da partida. O Inter chegou até ter mais domínio de bola, mas não conseguiu transformar esse domínio em gols. Chutou pouco e não deu quase nenhum trabalho ao goleiro Everton. Mas o que chamou a atenção de fato, e até de uma forma negativa, foram as confusões envolvendo o atacante do Colorado Paulo Guerreiro, Dudu e o polêmico Felipe Melo. Numa disputa bem bolada, dura, com braço daqui, braço dali, o peruano resolveu tirar satisfação com o Dudu. Felipe Melo não gostou nem um pouco e partiu para cima de Guerreiro. Houve troca de empurrões e até xingamentos. Depois da confusão, o resultado foi cartões amarelos para o atacante do Inter e para o meia do Palmeiras. A polêmica foi também para fora dos gramados, quando em entrevista para o canal TNT, o atacante Paulo Guerreiro fez uma declaração pesada e polêmica. Ele culpou o árbitro carioca Wagner do Nascimento Magalhães pela derrota do Inter. Abre aspas, é complicado jogar aqui contra 12, contra o time do Palmeiras e mais o juiz. Fecha aspas. O Atlético Mineiro foi até Fortaleza enfrentar o Ceará. O Galo tinha expectativa de manter os 100% de aproveitamento e assim o fez com uma vitória de virada. A vitória não foi fácil e só se confirmou no último minuto da partida. Foi um jogo bem disputado. O Ceará abriu o placar logo no primeiro tempo, mais precisamente aos 23 minutos, quando Samuel Xavier fez um belo cruzamento e de cabeça, Ricardo Bueno mandou para a rede. Mas bastaram apenas 2 minutos para que o Galo desse uma resposta. Guga deu um ótimo passe para Natan, que dominou e com muita calma estufou as redes do Vozão. E não faltou emoção nessa partida. Teve bola na trave para o Ceará, teve 2 gols anulados pelo VAR e quando tudo parecia se encaminhar para mais um empate, no último minuto, em uma jogada de escanteio, Jair aproveitou a sobra e marcou o gol da vitória. Placar final, Atlético Mineiro 2, Ceará 1. No domingo pela manhã na Arena Condá, outra partida emocionante. Apesar do empate por 1-1, Chapecoense e Atlético Paranaense foi um jogo super equilibrado, com boas oportunidades para ambas as equipes. O Furacão marcou no primeiro tempo com um gol de Rony, mas no final da partida o artilheiro do campeonato, Everaldo, também salvou a Chape marcando o seu. O empate não foi tão bom resultado assim, mas as equipes seguem firmes com boas expectativas nesse início de campeonato. Conquistando a segunda vitória consecutiva no campeonato, o Cruzeiro recebeu o Goiás e confirmou o seu favoritismo. Todos os gols saíram no segundo tempo. O zagueiro Dedé abriu para os donos da casa. Quem merece também uma menção honrosa é o lateral Egídio, que comeu a bola e criou as melhores oportunidades da partida.
Foi dele o lançamento caprichado e com GPS para Rodriguinho marcar o segundo do Cruzeiro. Já Michael marcou para o Verdão goiano, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Placar final, Cruzeiro 2, Goiás 1. Em São Paulo, mais um confronto onde se esperava muito futebol. O tricolor paulista recebeu o Flamengo no Morumbi, mas em uma belíssima troca de passes entre Diego e Hugo Moura, acabou sobrando para Berrio uma ótima oportunidade para abrir o placar. O tricolor paulista pressionou bastante, mas o empate só saiu no segundo tempo, quando Tietê aproveitou o rebote depois de uma belíssima defesa do goleiro César. E vale destacar que o Flamengo entrou com seu time em reserva, pois está de olho mesmo na partida de quarta-feira contra o Peñarol pela Libertadores. O fato é que, se vencer, o Flamengo avança para as oitavas de final da competição. Final de jogo, São Paulo 1, Flamengo também 1. Enfrentando o forte calor em Maceió, o Santos foi até a casa do CSA. O time até foi superior, mas não conseguiu furar a defesa do CSA. Apesar do domínio santista, o jogador do time alagoano, Vitor Paraíba, perdeu a chance mais clara e incrível da partida. Depois de driblar o goleiro Vanderlei, ficou com um gol livre e acabou chutando bizonhamente para fora. Tem que dar um jeito nesse pé, tem que recalchutar esse pé. Com esse lance bizarro, o CSA perdeu uma grande oportunidade de conseguir a sua primeira vitória na Série A. A partida ficou mesmo no 0-0. Batalha de tricolores em Porto Alegre. Meus amigos, esta sem dúvida foi a partida mais emocionante da rodada. A partida com mais gols no campeonato até agora. Essa partida vale até uma redundância. O jogo só acaba quando termina. O Fluminense foi a Porto Alegre e começou a partida meio apático. Com pouco mais de 20 minutos de partida, o Grêmio já vencia o Fluminense por 3-0. Com o André marcando aos 6 minutos, Everton aos 13 e... Parecia que a partida já estava encaminhada e a fatura liquidada. Mas o tricolor carioca surpreendeu e mostrou um poder de reação memorável, marcando 2 gols ainda no primeiro tempo com Johnny Gonzalez e Luciano, que aproveitou a falha do ex-goleiro do Fluminense, Júlio César, que tentou driblar e acabou perdendo a bola. No segundo tempo, o zagueiro Kahneman marcou mais um para os gremistas, mas o Flusão não desanimou e continuou a reação, com um gol de Matheus Ferraz e lá no finalzinho um golzinho de pênalti do menino Pedro. Quando tudo já parecia decidido e já se encaminhando para um empate, já nos acréscimos, a estrela dele, Johnny Gonzalez, brilhou novamente e ele marcou o segundo gol na partida e o 5º para o Fusão. Foi a vitória da persistência. Grêmio 4, Fluminense 5. O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira também pela Libertadores, onde também decide uma vaga para as oitavas de final contra o Universidade Católica do Chile. Em casa, o Botafogo recebeu o time do Fortaleza. Mais uma tarde inspirada de Eric, que travou uma disputa particular com o goleiro Felipe Alves. Foram pelo menos 5 lances envolvendo os dois. O mais bonito foi quando o Eric interceptou a bola, arrancou quase do meio de campo, driblando o zagueiro e parando apenas em mais uma defesa incrível de Fábio. Parecia que o Eric estava prestes a marcar o seu gol. Só que não. Quem conseguiu balançar a rede foi o jovem Alex Santana, que saiu do banco de reserva. Depois de um cruzamento de Diego Souza para Eric, Fábio novamente defendeu e a bola sobrou sozinha para o menino marcar. Fortaleza também mandou uma bola na trave com Wellington Paulista e ainda reclamou de um pênalti não marcado. O Botafogo conseguiu assim então a sua segunda vitória. Placar final, Botafogo 1, Fortaleza 0. Bem, amigos, então vamos para a classificação. O Atlético Mineiro é o líder com 9 pontos, seguido do Palmeiras, do São Paulo e do Santos com 7 pontos e o Bahia com 6. Na zona de rebaixamento temos o CSA com 2, Grêmio, Avaí e Vasco com 1. O Vasco segura a lanterna devido aos critérios de desempate, que aqui no caso é o saldo de gols. Bem, resumindo, é isso, Netão. É isso, amigo ouvinte do NetoCast. Continue conosco, continue nos ouvindo. Lembrando que se você quiser me encontrar pelas redes sociais, se quiser deixar seu recado, mandar seu comentário, fazer sua crítica e por que não também fazer um elogio, né? Você pode me encontrar no Facebook,
Fabiano com 2 N's Cris Alencar ou pelo e-mail fabiano com 2 N's Cris @gmail. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Em breve, se Deus assim permitir, estaremos de volta uma rodada do nosso querido Brasileirão. Emocionando o torcedor. Diego! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Boa tarde, Neto. Boa tarde, ouvintes do NetoCast Esporte. Tudo bem com vocês? Aqui é o Petros, Davi. Faz tempo que eu não apareço aqui no NetoCast Esportes para falar de NBA, mas hoje eu retornei aqui para a gente falar um pouquinho sobre os playoffs da NBA que está rolando, o negócio está pegando fogo. Começando por Milwaukee Bucks e Boston Celtics, semifinal de conferência. O Bucks ganhou ontem o jogo 4 em Boston. Foi um placar bem grande. Foi um placar relativamente grande, foi 113-101 em Boston. O time jogou bem. Aparentemente o jogo 5 vai ser amanhã. Aparentemente o Malcolm Brogdon, que é um reforço vindo do banco, pode voltar, é um possível retorno para ele. E o jogo 5 vai ser agora em Milwaukee, com o Bucks com a oportunidade de fechar a série, o que vai ser interessante porque faz tempo que, acho que desde 2001, faz anos que o Bucks não avança para uma final de conferência. Seguindo aqui, temos aqui agora Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, com o Toronto Raptors ganhando o jogo 5 ontem, esse sim foi um placar elástico, 125-89. O próximo jogo agora, que é dia 9, o jogo 6 vai ser em Filadélfia, mas o Raptors vai ter a chance de passar para a final de conferência do leste e com a oportunidade de fechar a série. O Kawhi Leonard jogando bem, o time parece que se encontrou e quem sabe avance, para esse final de conferência para esperar o vencedor entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Seguindo aqui a série entre Golden State Warriors e o Houston Rockets, o Warriors tinha aberto 2-0 na série, ganhando os 2 primeiros jogos em casa. O Houston Rockets recuperou, ganhou o jogo 3-4 na sua casa também. O jogo 5 é hoje, às 10h30 da noite. Às 10h30 não, o jogo 5 é hoje, vai ser com a série. O jogo 5 vai ser em Golden State, sendo hoje esse jogo. E a expectativa é das melhores. O Houston Rockets tem jogado bem. E vamos ver como é que ele vai enfrentar agora o Warriors em casa, sendo que já ganhou partidas do Warriors em casa durante a temporada regular. E por fim temos Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. O Blazers perdeu o jogo 4 por 4 pontos. Foi uma derrota meio ruim. E o Denver Nuggets ganhou o jogo 5 em Denver, também por um placar elástico, 124-98. Mas o Portland Trail Blazers tem a chance de empatar a série e forçar um jogo 7 amanhã. O jogo 6 dessa série é amanhã. E, como eu já disse, com o Portland tendo a oportunidade de fechar, com tanto o Nuggets tendo a oportunidade de fechar a série amanhã, dia 9, ou o Portland se favorecer do fator casa e forçar um jogo 7 em Denver, que seria dia 12 desse mês. E a série está bem disputada, os dois times estão jogando muito bem, os placares não estão tão elásticos, a diferença de 4, 3 pontos para os jogos. E tá uma coisa bonita de se ver essa série. Então, é isso para essa semana.
Vamos ver como é que vai. Semana que vem, provavelmente essas séries já vão ter fechado e vamos estar nas finais de conferência. É isso, pessoal. Abraço para vocês e até semana que vem no próximo Netcast de Esportes. Até mais. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudações. Falar sobre os eventos de MMA que aconteceram agora na primeiro final de semana do mês de maio. Começando pelo Invicta, que organizou um Grand Prix para substituir a Virna Jandiroba como campeã do peso para, né? Ela foi lá para o UFC e perdeu, inclusive, na sua estreia semana passada, né? E quem ficou com esse cinturão foi a americana Brian Van Buren. Aconteceu esse evento lá em Kansas City, nos Estados Unidos. Ela teve 3 lutas na mesma noite e venceu a Manjit Kolekar, a brasileira e ex-UFC Jutai, e na grande final superou também a ex-também UFC Kaylan Curran com mata-leão no segundo round. E lá na Rússia teve o RCC número 6. E o que chamou a atenção desse evento foram a presença de cinco brasileiros, né? Dos quais apenas um saiu vitorioso. Vamos lá. Irina Alekaseva venceu por submissão no primeiro round a Zatla Shevor, né? Essa Irina tem mais ou menos uns 15 centímetros, 20 centímetros a mais do que essa Zatla, né? Então ela chegou, a Zatla é guerrida e tal, mas não aguentou a estrutura da Irina, né? E essa Zatla tem 5 derrotas seguidas na carreira dela. Depois veio o David Kozma, que venceu por decisão unânime Alexei Shurkevich. Depois o único brasileiro que venceu nessa noite foi o Joilton Santos, que venceu e lutou bem, lutou muito bem. Ele por decisão unânime venceu o Arthur Karavaev. Depois veio Alexander Grozin, que venceu por nocaute no primeiro round o brasileiro Diego Marlon, primeira derrota da noite. Victor Henry venceu por nocaute no primeiro round o Nikita Shitiakov. Depois dessa luta deu dó, Denis Lauren surrou e venceu por submissão no segundo round o brasileiro Jory Edson Reis de Souza. Lutador bonzinho, tal, mas de tanto apanhar, ele deitado no chão e outros em cima dele, tanta tomar porrada, acabou dando 3 tapinhas, 2 vezes ele deu 3 tapinhas até o juiz perceber e parar a luta. A última do preliminar, essas lutas que eu estou anunciando do card preliminar, o Pavel Gordev venceu por decisão unânime o Shane Campbell. Aí no card principal veio o Nikolai Alekasavikin, que venceu por decisão unânime Jonathan Webb. E depois foram a situação 3 brasileiros que foram derrotados na sequência. Anton Viazidin venceu por nocaute. No terceiro round, o brasileiro Wagner Prado, o Wagner Caldeirão, também justificável. O Wagner Prado com 102 centímetros, 102 quilos, por uma luta no peso pesado. E o Anton, bem mais alto, com mais ou menos 120 quilos, deitou em cima, pesou e foi surrando até vencê-lo no terceiro round. Mas o Wagner Prado foi aguerrido e levou até o final.
Depois veio Artem Frolov, que venceu por nocaute técnico no segundo round o brasileiro Jonas Bilstein. E na sequência já tem o ex-Bellator Alexander Shelemenko, que venceu por nocaute técnico no terceiro round o brasileiro Viscard Andrade. O Viscard Andrade começou a luta indo pra cima e tal, e o que acontece? A gente viu os dentes dele pra fora afoito, querendo resolver logo tal. Acho que ele percebeu que não ia ter gás pra lutar. E no segundo e no terceiro round foi uma surra que levou, ficou em pé, tentava dar uma porrada, não aguentou mais, aí chegou num determinado momento que o juiz resolveu parar porque a coisa tá ficando feia demais para ele. Então esse RCC número 6 foi um CC para o Brasil, para esses brasileiros e que entraram no cacete, os 4. No dia 4 de maio, lá em Birmingham, na Inglaterra, né? Birmingham, que é a terra do Judas Priest e do Black Sabbath, teve o Bellator, né? E o card preliminar foi bem grande, né? Foi composto por Konstantin Zariev, que terminou empatado com Kieran Lister. Depois veio Nicolo Solik, que derrotou Simon Ridgeway por nocaute técnico no segundo round. Rafael Uchegebu, ele finalizou Lee Percival por triângulo no primeiro round. Akoni Wanslis derrotou Sam Slater por nocaute técnico no segundo round. Daniel Castle derrotou John Nichols por nocaute técnico no primeiro round. Ashley Reese derrotou Craig Tanner por decisão unânime. Gavan Hughes finalizou Mohammad Yahya com mata-leão no segundo round. Jim Wallhead, cabeça na parede, uma coisa assim, derrotou Giorgio Pietrini por decisão unânime. Dominic Woolding derrotou David Calça no nocaute técnico no primeiro round. Yannick Barratti finalizou Amir Dadovic por uma Kimura no primeiro round. Lee Chadwick derrotou James Mulheron por decisão unânime dos jurados. Kani Mousash derrotou Matheus Piskorps por decisão unânime. Brian Moore derrotou Min Son Lee por decisão unânime. Sal Rogers derrotou Aiden Lee por decisão unânime. E essa luta fechou o card preliminar. E o principal com 4 lutas: Raymond Daniels derrotou Wilker Barros por nocaute técnico. Pedro Carvalho derrotou Derek Campos por nocaute no primeiro round. Fabian Edward derrotou o Falcon Neto por nocaute técnico. E o Brent Primus finalizou o Tim Wild com uma gogoplata no primeiro round. Esse nocaute da penúltima luta do Fabian Edwards sobre o Falcon Neto chamou muita atenção dos lutadores. Eu não vi a luta, mas no site está bem falada, né? Esse foi o Bellator do dia 4 de maio, lá em Birmingham. E no dia 4 também, quase um pouco mais cedo que lá do evento do Bellator, né? Aconteceu o UFC Ottawa em Ontário, no Canadá. Foi chato de ver, praticamente, não gostei. Teve pouca coisa chamou a atenção, foi soporífero esse evento. Conley Smith, que começou o card preliminar, venceu o Mitch Canyon por decisão unânime. Arhan Brular venceu Juan Adams por decisão unânime. Matt Sayles venceu Kyle Nelson por finalização no terceiro round. Nordine Taleb venceu Kyle Prepolek por decisão unânime. Vince Morales venceu Ayman Zahabi por decisão unânime. Yamasi Chasson venceu a Sarah Moraes no nocaute técnico no segundo round. Essa luta foi um pouco melhor que as outras. Depois o card principal começou com Andrew Sanchez, que venceu Mark André Barialt por decisão unânime. Walt Harris venceu Sergei Spavak por nocaute técnico aos 50 segundos do primeiro round. Merab Divlashvili venceu Brad Katona por decisão unânime. Shanesburgo venceu Kubi
Cub Samson, por decisão dividida. Foi uma luta boa de ver. O Shanice foi mais inteligente que o mais experiente Cub Hanson. Aí vem a luta que essa foi horrorosa. Derek Brunson venceu o Elias Theodore por decisão unânime, foi horrorosa mesmo de ver. E a luta, melhor luta da noite, foi o Donald Cerrone, que venceu o Iaquinta por decisão unânime. Foram 5 rounds, onde prevaleceu a inteligência do Donald Cerrone sobre um resistente guerreiro ao Iaquinta, que já lutou com o aquele russo lá, o Khabib lá. Eu lembrei, o Khabib Nurmagomedov. Agora no próximo sábado, dia 11, como geralmente o Bellator organiza eventos aos sábados, geralmente eles são à sexta-feira, né? Mas eles organizam os eventos ao sábado quando o UFC não está nos Estados Unidos. E para outras regiões eles vão acabar concorrendo, principalmente aqui no Brasil, né? Que eles têm. Aqui nós temos um evento aqui no Rio de Janeiro, e o Bellator vai ter um evento com 2 brasileiros nas lutas principais lá nos Estados Unidos. No Bellator, que vai começar mais ou menos às 19h30 no horário lá fora, né? Depois tem que fazer o ajuste de horários no fuso aqui no Brasil. Vai ter o card preliminar com James Boshonovic, que vai enfrentar o Robert Moron. Na outra luta, PJ Cajigas versus Craig Fruit. Depois na outra luta, Chris Gonzalez versus Charlie Hedteke. Romero Cotton versus Matt Paul. Askar versus Taylor Moore. Brian Bautista versus Rob Fennickly. Josh Strecker versus Scott Ritz. Adil Benjilani versus Chris Lencioni, que vão fechar o card preliminar, o card inicial do evento. Depois o principal vai começar com James Bennett, vai enfrentar o Taiwan Claxton. Depois a outra luta vem Jake Hager versus TJ Jones. Pat Curran versus AJ Misiki. E as duas lutas principais, Douglas Limas, que vai o brasileiro, bom, lutador bom, ele perdeu pro Rory McDonald. Não, Diego Lima perdeu para o esse lutador Rory McDonald, que está se convertendo ao cristianismo, né? E ele vai enfrentar o Michael Page, que é um lutador que lembra muito Anderson Silva, é um lutador novo, muito inteligente, muito ágil, enquanto o Douglas Lima é mais técnico, né, e mais aguerrido. E o Michael Page é muito inteligente, ele até chegou a machucar o ex-marido da Cris Cyborg com uma joelhada no cérebro, que até tirou fora de combate. Ela deu até uma fratura craniana no lutador Cyborg, né, acho que uns 2, 3 anos, uma coisa assim, durante uma luta. E esse enfrentamento dos dois vai ser parte de um Grand Prix, de uma semifinal do Bellator, né? E na última luta, Michael Chandler, que é um ótimo lutador, versus o brasileiro Patricio Pitbull Freire. Vão disputar um cinturão. E esse vai ser o Bellator do próximo final de semana. O Bellator 221. Esse evento vai acontecer no All State Arena em Rosemont, uma região metropolitana lá de Chicago. É um lugar onde o Chicago Wolves, Chicago Lobos, né, praticam um hockey, né, e tem o basquete feminino, Chicago Sky, e a equipe de basquete da Universidade de DePaul. E por fim, vai ter agora nesse sábado, né, praticamente simultaneamente ao Bellator, o UFC 237, no Rio de Janeiro. O card preliminar vai iniciar às 18h15, horário de Brasília, com a peso galo Thalita Bernardo versus Viviane Sucuri Araújo. Depois o peso galo Raoni Barcelos versus Carlos Runchain. Peso meio médio Warley Alves versus Sérgio Moraes, é uma disputa entre brasileiros. Peso mosca Luana Dredd versus Priscila Pedrita, que enfrentou a
Valentina Shevchenko tomou um atraso aqui no mesmo Rio de Janeiro. Depois vem um ex-campeão que está agora lutando num card preliminar devido às suas seguidas derrotas, do seu declínio na carreira, e alguns falam que ele até deveria ter se apostado em definitivo. O PJ Penn, que fez grandes lutas no passado, versus o Clay Guida, que é o favorito nessa luta. A peso galo Irene Aldana versus a brasileira Beth Corrêa, que também nesse mesmo Rio de Janeiro já disputou o cinturão com a Ronda Rousey e perdeu em segundos. Uma luta horrorosa para ela, né? Segundos, não fez nada contra a Ronda Rousey e falou muito. E a última luta desse card preliminar é o Thiago Moisés versus Kurt Holobaugh. E às 11 horas, na hora de Brasília, vai começar o card principal, com peso meio pesado Rogério Minotouro versus Ryan Spann. Peso leve Francisco Massaranduba versus Carlos Diego Ferreira. O peso meio médio Thiago Pitbull versus Laureano Staropoli. O brasileiro José Alda, peso pena contra o Alejandro Volkanovski. O peso meio médio Jared Cannonier versus o Anderson Silva, né? O Cannonier está sendo favorito nessa luta, que ele é nocauteador, está em ascensão, enquanto o Anderson Silva está em declínio na carreira por causa da idade e outras coisas mais. E a última luta, uma disputa de cinturão que vai fechar o evento, a peso palha Rosinan Mayunas versus a brasileira Jessica Batistak. As duas têm uma história de esforço no evento, né? Mas a que me chamou a atenção foi a da Rosinan Mayunas. Ela começou a lutar devido para tratar de traumas, né? De infância, tipo abuso sexual, e também da perda do pai dela, que ela gostava muito. Esse pai era pintor de quadros e sofria de esquizofrenia. E esse trauma, né, levou ela a participar de se evoluir no judô, até chegar no MMA. O pai dela era pintor, ele usava pintura de quadros para atenuar seus momentos de esquizofrenia, né, para dar aquela limpada. E ela, por sua vez, além de dedicar-se à arte e às lutas, ela foi também para o piano. E fã de Chopin, admiradora da música de Chopin, gosta de blues e de jazz. E eu achei interessante ver, ela usa a música como para fugir das neuras também, além da luta. Valeu, até a próxima. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar?
Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.